Essa vila misteriosa no meio da floresta é cheia de surpresas. Nessa vila, todas as pessoas eram curiosas e ficavam observando o que seus vizinhos estavam fazendo. E eles não perdiam tempo e ficavam de olho em tudo. Até que essa mulher saiu de casa com uma vassoura e ela estava varrendo a vila. E é claro que as pessoas estavam observando ela e a mulher sabia disso. Porém, o foco da mulher não era varrer a vila, e sim pegar algumas maçãs escondidas. E ela conseguiu pegar as maçãs que tanto queria e logo depois disso voltou para a casa dela. Mas acidentalmente ela acabou deixando algumas maçãs para trás, e em seguida um padre acabou saindo da casa dele, e ele foi em direção à capela, e quando ele chegou lá dentro, ele pegou uma garrafa de vinho e depois bebeu escondido. E logo após isso o padre saiu da capela e foi olhar um homem que estava preso, mas esse padre não foi rezar por ele, e sim fazer algo repugnante. E depois disso o padre saiu e o homem acordou, e daí ele começou a cavar um túnel que ele estava preparando para fugir desse local. E esse homem cometeu algo terrível, e tudo isso foi por causa de dinheiro. Nessa vila existia um homem muito rico e ele gostava de ficar mexendo em suas moedas de ouro. Porém, o que ele não sabia é que tinha uma pessoa muito gananciosa e perigosa observando ele. E essa pessoa era um homem que tratava muito mal a própria mulher, e por isso a mulher dele resolveu sair de casa para se distrair. E enquanto a mulher saía, tinha uma vizinha fofoqueira que estava de olho nela. Mas a mulher não se importava muito em ser observada pela vizinha. Porém, a mulher ficou envergonhada quando a vizinha flagrou ela sendo flertada por outro homem, e daí ela voltou para a vila correndo. E enquanto isso o padre estava aprontando, bebendo bastante vinho. E um tempo depois o homem ganancioso colocou o plano dele em ação. Já a mulher dele estava perdidamente apaixonada por outro homem. E enquanto isso o homem malvado saiu pelos fundos da vila e foi para a casa do vizinho rico. E quando ele chegou na casa do vizinho, ele o pegou pela perna e jogou pela janela. E tudo isso foi presenciado pelo casal. As coisas nessa vila tinham ficado bastante intensas e algo terrível estava para vir à tona. Esse casal que estava escondido no mato tinha flagrado o acontecimento de um crime, e daí o homem ficou indignado e foi atrás do assassino para fazer justiça. Porém, ele foi pego com a mão na massa e acabou sendo confundido com o autor do crime. E daí todas as pessoas da vila pararam o que estavam fazendo e foram capturar o homem. E enquanto isso o verdadeiro culpado fugiu pelo telhado. Já o homem que era inocente foi perseguido e capturado por todas as pessoas da vila. E depois ele foi colocado na mesma cela de um outro homem que já estava preso ali faz um tempo. E quando ele tentava olhar pelo buraco da cela, as pessoas começavam a jogar coisas nele. E tudo isso era uma grande injustiça, já que o homem era inocente. E depois de um tempo, o verdadeiro vilão estava exercendo a função de coveiro na vila. E depois ele começou a cortar uma árvore para preparar uma forca para o homem inocente. O clima estava ficando tenso nessa vila macabra, porém o homem ainda tinha esperança de escapar. Agora comentem aí se vocês querem parte 4. Uma injustiça estava prestes a acontecer nessa vila macabra, porém essa mulher resolveu impedir que o pior acontecesse. Ela entregou uma pá para o homem cavar um buraco e fugir da prisão. E o homem realmente conseguiu fugir desse local, porém quando ele estava do lado de fora, o prisioneiro que estava do lado dele acordou e alertou a todos que o homem tinha fugido. E daí uma caçada começou a acontecer pela vila, porém o homem era bastante esperto e daí ele se escondeu no telhado. E as pessoas não estavam conseguindo encontrar ele, mas quando chegou a noite, o verdadeiro vilão notou que tinha algo estranho no telhado, e daí ele resolveu olhar, e logo ele notou que o foragido estava andando por cima do telhado da vila, e então ele resolveu ir atrás para capturá-lo. E a mulher do vilão até tentou impedir, mas o vilão acabou empurrando ela. Porém depois disso o vilão recebeu um soco, e daí ele acabou caindo do telhado da vila. E logo após isso o casal apaixonado fugiu da vila macabra, e as formigas devoraram o vilão, e pela manhã as pessoas encontraram ele e pensaram que era o prisioneiro fugitivo, mas eles já estavam muito longe dali.